seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje estou aqui para falar um pouquinho das relações Estados Unidos e China. Esse assunto que não sai da mídia graças à guerra comercial. Aliás, aproveitando que você já está por aqui, segue a gente nas redes sociais, tanto as do canal quanto as minhas e a do Lucas, meu companheiro aqui do EDCC. Aliás, também aproveita, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa as notificações, aperta naquele sininho que está embaixo e deixa o seu like, seu comentário, sempre usando a nossa hashtag EDCCResponde para compartilhar dúvidas, questões, deixar perguntas, enfim, comentários. A gente adora e eventualmente a gente responde aqui pelo canal. Bom, hoje a gente decidiu falar um pouquinho a respeito da relação bilateral entre os Estados Unidos e a China. Realmente, nos últimos tempos, esse assunto ganhou bastante importância, principalmente na imprensa, porque, como nós sabemos, desde o ano passado, tem sido aí empreendida a chamada guerra comercial entre o presidente Donald Trump, o governo Trump, e o governo chinês do presidente Xi Jinping. Essa guerra comercial, ela teve início, na verdade, já do ponto de vista retórico, lá atrás, durante a campanha presidencial dos Estados Unidos em 2016, quando o presidente Trump sistematicamente passou a acusar a China de praticar comércio desleal, acusar a China não só em relação à manipulação do câmbio, mas também em relação à maneira como promove investimentos, a forma como vincula algumas determinadas contrapartidas, e por aí vai. Então, essa questão da propriedade intelectual e tudo sempre esteve em discussão. O presidente Trump falou algumas vezes, lá ainda durante a campanha em 2016, que a China tirava vantagem dos Estados Unidos e que uma vez que ele se tornasse presidente, isso ia mudar, que ele ia adotar uma política externa mais austera, mais dura em relação à China, e ia tentar reverter o que ele considerava perdas para o governo norte-americano. De lá para cá, depois que o Trump efetivamente virou presidente, ele na verdade colocou em ação o que ele já havia anunciado durante a campanha. Nesse processo, ele lançou mão de algumas estruturas burocráticas que cuidam aí da questão comercial dentro dos Estados Unidos, como é a USTR, United States Trade Representative, e por meio de alguns mecanismos previstos junto a essa estrutura, como a chamada Super 301, se você é um cara interessado em comércio internacional, pesquisa aí a Super 301, porque ela é bem importante nesse debate, ele decidiu adotar medidas protecionistas para tentar reequilibrar esse jogo, para tentar encurralar a tal da China na parede. Bom, basicamente ele fez isso elevando tarifas comerciais em relação a alguns produtos e alguns setores chineses. Começou lá pelo aço, pelo alumínio, depois chegou ao setor mais tecnológico de semicondutores, pegou uma rebarbinha do setor agrícola e por aí vai. Então, elevando tarifas, deixando os produtos chineses mais caros, acreditando que com isso ele favoreceria a indústria nacional americana e, claro, daria uma lição nos chineses. O problema é que na vida, em relações internacionais, tudo é uma questão de reciprocidade. E aí a gente fala em guerra comercial porque, embora o presidente Trump tenha começado isso unilateralmente pelo lado americano, os chineses, ao receberem essa notícia, lá um ano atrás, decidiram revidar os aumentos tarifários do governo americano e fizeram a mesma coisa, adotaram para os produtos americanos exatamente a mesma regra. E isso tem gerado uma série de tensões. Os americanos sobem tarifa de um lado, os chineses sobem tarifa do outro, e assim a coisa vai numa crescente constante que vai gerando muita instabilidade e muita discrepância para o livre comércio internacional. Bom, esse é o resumo do que está acontecendo em relação ao momento atual, da chamada guerra comercial entre os dois países. Tem um grande debate sobre essa tal guerra comercial, inclusive sobre o seu potencial danoso de longo prazo. Então, como consequência, além de os produtos eventualmente ficarem mais caros para o consumidor final, além de todo esse debate que se faz em relação à possibilidade de desemprego setorial e tudo isso, ainda tem uma discussão sobre os spillovers que essa crescente de tensões pode gerar na esfera cambial. Porque enquanto a guerra é só comercial, ela é danosa, mas ela é relativamente controlada. Se isso, por acaso, avançasse para uma guerra cambial, aí sim, o efeito em cadeia sistêmico, estrutural, seria muito, muito complicado. Então, a guerra comercial passa por todos esses debates, a gente está acompanhando. Teve um período de uma relativa trégua entre o final do ano passado e o início desse ano, negociações que avançaram em relação a esses dois países, mas agora, no começo do ano, o Trump decidiu voltar com a imposição das tarifas. Isso é o que a gente está acompanhando, é o que a gente sabe
desde que o governo Trump tomou aí posição em relação a esse tema, e a China evidentemente respondeu. O que vale a pena discutir, para além dessas consequências eventuais e tudo mais, é como esse debate conjuntural que está acontecendo agora entre 2018 e 2019 se insere dentro de uma perspectiva de mais longo prazo das relações bilaterais entre os Estados Unidos e a China. Esses dois países hoje são considerados parceiros estratégicos um do outro. Inclusive, quando a gente fala sobre isso, na literatura de relações internacionais, a gente costuma utilizar aquele termo, né, que ficou conhecido pelo Joseph Nye, que é interdependência complexa. Hoje os países, eles são tão dependentes um do outro em termos financeiros. A China é o maior credor, né, internacional dos Estados Unidos, aí comprou um monte de treasury bonds. Do ponto de vista comercial, né, em termos do tamanho do mercado, em tamanho de oferta de determinados produtos. Então, a economia deles, ela é muito imbricada. Isso dificulta, do ponto de vista, né, do custo-benefício, um conflito. Porque, eventualmente, se você faz guerra ou, enfim, engrossa o discurso em relação a alguém de quem você depende, no limite você está prejudicando a você mesmo. Essa é uma situação que não é nova, né, para a política bilateral entre esses países. Na verdade, a relação entre os Estados Unidos e a China, ela é bem controversa desde as origens, né? O presidente Trump inaugurou esse novo capítulo, está fazendo toda essa movimentação, mas isso já vem de longa data. Para a gente falar um pouco a respeito disso, vale a pena fazer um resgate rápido, histórico, demarcando alguns pontos específicos. Vocês sabem que a China, né, como a gente conhece hoje, ela foi fundada nos anos 40. Lógico que a China, como país, é uma potência milenar, que existe de muito tempo antes disso, mas foi com a Revolução Cultural, a Revolução Maoísta, que efetivamente a estrutura de poder que nós conhecemos se estabeleceu nos anos 40, quando a República Popular da China foi fundada. Nesse momento, a tensão com os Estados Unidos já era evidente, porque até então o governo, né, que estava à frente das lideranças, enfim, daquele país e que enfrentou a Revolução Maoísta era o governo do Chiang Kai-shek, que era um apoiado dos Estados Unidos, era considerado um aliado americano na região e que era do Partido Nacionalista na época, foi deposto e foi substituído pelo governo maoísta. Então, a chegada do Mao ao poder, a inauguração dessa nova China, já veio acompanhada de uma certa má vontade dos Estados Unidos, porque o líder anterior é que era, de fato, o aliado deles. Tanto que os Estados Unidos dão apoio, né, para saída de Pequim, do Chiang Kai-shek, vai se refugiar em outras regiões, busca asilo, inclusive, nos Estados Unidos, e tem um período inicial de alguma tensão aí com o regime comunista maoísta. Essa situação, ela vai se tornar, né, um permanente pêndulo nessa relação bilateral. Então, a relação começa um pouco negativa e ela vai tendo que se reconstruir com o passar do tempo, culminando em momentos de maior aproximação, de maior entendimento, em outros momentos voltando para esse estaca original de um certo enfrentamento, de uma certa dissonância de interesses. Existe, durante as primeiras décadas da relação bilateral, momentos de grande tensionamento político, econômico, social, acusação dos Estados Unidos em relação à China no que diz respeito a questões de direitos humanos e por aí vai. O primeiro marco relevante depois do estabelecimento da República Popular da China e, né, que deve ser levado em consideração nessa retrospectiva, é os anos 70, né, quando, durante a visita do presidente Richard Nixon em 72 à China, acompanhado do seu assessor, né, no caso ali o secretário Henry Kissinger, ele propôs uma nova era de engajamento bilateral. Então, a visita do Nixon à China nos anos 70 marca a tentativa, durante essas primeiras décadas, né, de existência do país, ou pelo menos desse novo regime, de aproximação. É o período em que a gente fala também sobre, por exemplo, diplomacia ping-pong, né? São movimentos simbólicos e protocolares que vão sinalizando para essa aproximação. Durante a visita do Nixon e do Kissinger à China, houve, então, a declaração de uma predisposição de um maior alinhamento de interesses. Isso culminou no estabelecimento do Comunicado de Xangai, ali nessa mesma década. Depois, durante os anos 80, em uma política de intensa aproximação, inclusive do ponto de vista comercial e estratégico, no que diz respeito ao governo Reagan, e que culminou nos anos 90 e nos anos 2000, na política que permitiu que a China alcançasse um dos seus principais objetivos da época, que era o pertencimento, a participação na OMC. A China se tornou parte da OMC nos anos 2000
por meio do intermédio da política do presidente Clinton. Então, quando a gente olha para trás, a gente tem que lembrar que a história começou muito deteriorada, com Chiang Kai-shek sendo a oposição apoiada pelos americanos, toda uma controvérsia que derivou daí em relação a Taiwan, em relação à questão de direitos humanos. Depois desembocou nessa aproximação iniciada nos anos 70 com Nixon, avançou um pouco mais, ganhou corpo durante Reagan e chegou nos anos 2000 já em Clinton com essa possibilidade ou com o aval dos Estados Unidos para que a China se tornasse parte da OMC. Esse período do governo Clinton, inclusive, é marcado por um documento no qual o governo passa a se referir à China como uma China com quem se deve estabelecer um engajamento construtivo. Então, a política externa americana para a China, lá no começo dos anos 2000, é uma política externa que se preocupa em acomodar a China. Então, dentro dessa ideia de uma diplomacia pendular, que hora se aproxima da China, a hora se afasta, nos 2000 a gente está falando aí de uma predisposição em maior cooperação e maior acomodação do que necessariamente contenção. Isso desemboca, depois do ingresso aí na OMC, num novo período, num período que é bem controverso, que tem início ali com o próprio presidente Bush, né, que assume em 2001, representando a oposição ao Clinton, que acabou ali o governo dele no final dos 2000, e que se arrasta durante todo o período, não só do Bush, mas também do Obama. Por que eu tô falando isso? Quando a gente pensa nessa política para a China mais recente, né, depois da normalização das relações, depois da questão da OMC, a gente vai perceber que nos Estados Unidos existem vozes dissonantes em relação a como lidar com esse país. E que dependendo de como esses grupos se acomodam dentro do governo, a política sofre ligeiras ou até profundas alterações. Quando o Clinton saiu do poder e o presidente Bush foi eleito, lembrando que o Bush foi eleito sobre aquela grande contestação depois da eleição que foi dita ganha no tapetão lá contra o Al Gore nos anos 2000, ele chegou muito questionado em termos da sua legitimidade. E a estratégia que ele adotou, né, para a política externa também, inclusive para a China nesse momento, foi o que o pessoal chamava de estratégia ABC, Anything but Clinton. Então, basicamente, o Bush, lá nos 2000, decidiu começar o governo negando tudo que pudesse se associar ao legado Clinton. E com relação à China, isso ficou bem claro. A ideia de um engajamento construtivo passou a ser substituída dentro do governo Bush nos primeiros anos pela noção de um competidor estratégico. Esse foi o novo termo que no início do governo Bush se usava para falar a respeito da China. Nessa época já se discutia sobre essas distorções de comércio, já se discutia sobre transferência de tecnologia, sobre desrespeito à propriedade intelectual. Tudo que o Trump fala hoje já tinha lá na época do Bush sendo debatido. Inclusive, vale lembrar que boa parte dos tomadores de decisão da era Bush, né, aqueles que ocuparam cargos de primeiro escalão, Departamento de Estado, de Defesa, anteriormente, né, dentro dos think tanks de onde eles vinham, né, conservadores e tudo, eles já eram muito críticos, né, da China e da política externa dos Estados Unidos em relação à China. Diziam que o Clinton tinha sido muito condescendente, que precisava ter uma linha mais dura na forma de lidar com a China. Vários deles, inclusive, eram pró-Taiwan, e isso, claro, gerou repercussão nos primeiros anos do governo Bush, quando eles chegaram ao poder. Então, no final das contas, o Bush chega ao poder negando essa ideia de engajamento construtivo, adotando um discurso mais para a linha do competidor estratégico. Fez vários discursos, emitiu documentos, propôs realinhamento de política externa nesse sentido. Acontece que no meio do caminho, uma série de coisas acabou reorientando a política externa do governo Bush, tanto pelo 11 de setembro, que gerou como prioridade, né, aí regional o Oriente Médio e não mais a Ásia, e inclusive do ponto de vista da construção do discurso, a ideia de um inimigo externo fez com que a narrativa anti-China fosse substituída pelo terrorismo transnacional. Então, o grande inimigo a ser combatido deixou de ser eventualmente a China, como já tinha sido anos antes o Japão, enfim, qualquer outro país ao longo da história, e nesse momento foi substituído pelo terrorismo. Com isso, a própria noção de prioridades dentro do governo se alterou e os grupos que conseguiram vocalizar mais as suas posições também se modificaram. E de 2005 para frente, né, aí já na segunda metade do governo Bush, já depois da reeleição, o Departamento de Estado decidiu substituir a estratégia para a China. Então os problemas continuavam sendo identificados da mesma maneira, mas a forma de lidar com eles é que passou a ser outra. Então, ao invés de tentar contrabalançar, ao invés de tentar tratar
como uma estratégia de contenção, de enfrentamento mais direto, o governo Bush, de 2005 para frente, por meio do então subsecretário de Estado Robert Zoellick, lançou o conceito de Responsible Stakeholder. Essa estratégia do Responsible Stakeholder, que surgiu a partir de um discurso do Bob Zoellick, na verdade representava a substituição do que se praticava antes. Então, ao invés de tentar conter a China por meio de mecanismos tradicionais de balanço de poder, de um discurso mais duro, mais ligado àquela contraposição direta, a ideia, nesse novo momento, seria tentar acomodar a China dentro das estruturas das instituições internacionais existentes, de modo que a China percebesse que ela se beneficiava da ordem criada pelos americanos em 45, reforçada pelos americanos depois da Guerra Fria, e que, portanto, não tinha incentivos para corromper ou criar uma ordem alternativa substituta dessa. Então, a ideia, mais ou menos, era tentar, por meio da cooperação, do engajamento, da inclusão da China, atender aos seus interesses e, com isso, diminuir os incentivos de que a China se tornasse um país contestador dentro do sistema. Lembrando que esse é o período do que alguns talvez chamassem de Imperial Overstretch. Os Estados Unidos, nesse momento, já estavam muito desgastados do ponto de vista da sua imagem internacional, do ponto de vista do emprego das suas forças militares, do ponto de vista econômico. A gente está falando aí da guerra do Iraque em andamento, a guerra do Afeganistão em andamento, essa doutrina, de combate ao terror, exaurindo, do ponto de vista de capital político, as forças do governo Bush, e por isso a China ela foi reinterpretada como uma possível aliada dentro desse novo contexto. Inclusive, do ponto de vista prático, de 2005 para frente, o governo Bush vai adotar uma série de novas prioridades no tratamento com a China. O presidente Hu Jintao visita os Estados Unidos várias vezes, ele e o presidente Bush, inclusive, estabelecem relações bilaterais muito boas, inclusive pessoalmente muito boas. O presidente Bush, mesmo no contexto do pós-11 de setembro, meses depois do ataque, visita a China mais de uma vez. Ele passa a frequentar conferências regionais importantes lá, como é o caso da APEC, por exemplo. Isso vai gerando uma aproximação muito grande. O Departamento de Estado chega a reorganizar os funcionários internacionais e priorizar essa região da China. Várias iniciativas são lançadas, inclusive um diálogo econômico estratégico é criado nesse período como forma de tentar resolver as diferenças na área comercial que já existiam de maneira colaborativa e pela via diplomática, não pela via da antagonização mais severa, até mesmo do ponto de vista militar, e por aí vai. Então a gente sai lá do Clinton, adesão à OMC, passa por um período de negação desse legado, de confrontação mais direta com a China, desemboca na ideia do Responsible Stakeholder, e aí com isso a gente chega ao fim do governo Bush. O interessante é que toda relação bilateral, obviamente, tem que levar em conta o que acontece nos dois países, e nas forças que se reorganizam em cada um deles. Não só nos Estados Unidos começou a haver mudanças, até porque o Bush vai sair do poder e vai ser substituído pelo Obama, que é do partido de oposição, inclusive, como também na China, nesse período, começa a haver algumas modificações. A China reorganiza algumas lideranças dentro do Partido Comunista e começa a se tornar mais ambiciosa em relação à sua própria inserção internacional. Então, enquanto os Estados Unidos estão superando as duas guerras em andamento, depois, mais tarde, estão tendo que lidar com a crise de 2008, nesse imbróglio que se tornou a política externa americana, déficits gêmeos, aquela dificuldade toda. Do lado chinês, além de terem sido considerados um BRIC lá no começo dos anos 2000, em 2001, perto do 11 de setembro, mais adiante a China vai se consolidar como a segunda maior economia do mundo, vai passar a ampliar os gastos na esfera militar de maneira considerável. A China também vai passar a falar de uma doutrina de política externa que no primeiro momento foi chamada de ascensão pacífica. A gente já comentou sobre ela aqui num vídeo sobre a China lá no comecinho do canal, tem o card aqui se você não viu. E depois, inclusive, vai substituir essa narrativa de ascensão pacífica pelo chamado desenvolvimento pacífico, porque não foi muito bem recebida a ideia de uma ascensão, remontou aquela memória de hegemonia e tal.
E aí, bom, com tudo isso, a China passou a buscar um outro tipo de posicionamento em algumas esferas. Inclusive, é mais ou menos nesse período que começa a aparecer a ideia da Belt and Road Initiative, a ideia de que a China pode ser um grande investidor internacional, pode contribuir para o desenvolvimento de infraestrutura em várias regiões do mundo. A China começa a emprestar dinheiro e a estabelecer contrapartidas muito mais brandas do que aquelas impostas pelo FMI, o sistema Bretton Woods. A China começa a se mobilizar na construção de ilhas artificiais no Mar do Sul da China, e tudo isso vai demonstrando um interesse maior em criar um legado internacional. É nesse período também que a China passa a ser reconhecida como a principal credora internacional dos Estados Unidos, principal parceiro comercial dos Estados Unidos, e por aí vai. E aí a gente chega no momento em que há uma grande incompatibilidade de agenda. Então, do lado americano, os Estados Unidos tendo como prioridade outras regiões do mundo, enfronhados em outros problemas. Desse lado aqui, a China querendo fazer da sua política externa algo mais arrojado. E isso faz com que se inicie um novo período de tensionamento nessa relação bilateral, né? Então, a gente tinha saído de um momento tenso no Bush, passou por um momento de reconciliação, mas durante o início, né, da era Obama, isso volta a se deteriorar. Principalmente porque há nos Estados Unidos o empoderamento dessa ala mais crítica da China, tanto no Congresso americano, quanto dentro dos think tanks e também, claro, da oposição ao governo Obama, que vão passar a bater na tecla de que a China, por meio de todas essas iniciativas que eu acabei de falar, está cada vez mais predisposta em disputar poder com os Estados Unidos. E isso, então, se torna, de certa forma, no começo do governo Obama, uma narrativa dominante. A ideia de responsible stakeholder passa a ser vista por muitos dos intelectuais e dos tomadores de decisão como um erro estratégico. E a ideia, então, é que é preciso retomar uma política mais dura em relação à China. Vejam que o pêndulo que eu mencionei, de novo, aparece aí. O presidente Obama não tinha nem condições materiais e nem interesse, do ponto de vista dos seus valores, crenças e tal, em bater de frente com a China, lembrando de novo da interdependência complexa que já era válida para esses dois países nesse momento. Mas ele decidiu, de qualquer maneira, atender a esses interesses que estavam em disputa lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu na prática foi a tentativa de redesenhar uma política externa para a Ásia que desse conta de tratar do dilema chinês. E foi por isso que ele, na época, Hillary Clinton, que era secretária de Estado do governo Obama, no primeiro mandato, decidiram falar daquela ideia de pivô para a Ásia, né? Então, o Obama decidiu, junto com a Hillary, defender uma política externa americana que passasse a priorizar a região asiática. Ele dizia que o futuro estava na Ásia, que era preciso buscar um desengajamento do Oriente Médio e um redirecionamento dos esforços americanos nesse sentido. Isso, a princípio, foi muito bem recebido, muita gente entendeu que podia ser uma boa para o futuro, inclusive, né, da hegemonia, da sustentação do poder americano, mas a gente sabe que na prática ficou difícil de implementar. Houve alguns movimentos nesse sentido, mas no final das contas as circunstâncias, né, da guerra infinita lá no Afeganistão, a guerra mais longa da história dos Estados Unidos, e também o que aconteceu no Iraque, a guerra mais cara da história dos Estados Unidos, acabaram prendendo sistematicamente o presidente Obama àquela realidade do Oriente Médio. Então, a política do pivô para a Ásia, ela nunca se concretizou plenamente, mas ela era uma intencionalidade nessa narrativa de fazer algo com a China que não fosse exatamente conter da forma tradicional, mas também não apenas acomodar como um responsible stakeholder. Nesse período, o projeto talvez mais relevante que se tenha lançado mão, e que vale a mencionar aqui, foi o TPP, né, a Parceria Trans-Pacífico. O TPP, ele era, na verdade, o símbolo disso que eu acabei de falar. Fazia parte da ideia, naquele momento, aproximar países, né, do Pacífico do lado asiático e países do Pacífico do lado americano, então, né, aqui do hemisfério ocidental, no sentido de buscar um bloco de cooperação econômica entre eles que excluísse a China. Muita gente na época percebeu isso, primeiro, para o lado asiático, como uma forma de diversificar parcerias, de não ser tão dependente da China, já que a maioria dos países lá está ainda nessas condições, e ao mesmo tempo, do lado americano, isso era uma forma de se fazer presente geopoliticamente na região, sem ter que apostar todas as fichas no governo aí já Xi Jinping, né? Então essa era a grande estratégia.
Porém, como nós sabemos, no fim do governo Obama, apesar do entusiasmo em relação a esse projeto não teve continuidade com a entrada do presidente Trump no governo, já que uma das primeiras medidas, iniciativas do presidente Trump foi retirar os Estados Unidos dessa negociação. Para muita gente, essa retirada ela foi pouco estratégica, porque, como eu acabei de dizer, fazia parte de uma interpretação de minimizar a relevância da China na região e de criar outros relacionamentos para os Estados Unidos na mesma parte do mundo, que talvez o governo Trump tenha perdido de vista num primeiro momento. Então ele entendeu que sair do TPP era o melhor para os Estados Unidos, embora para muita gente, na verdade, era uma forma de lidar com a China que atendia, inclusive, às demandas do próprio presidente Trump em relação a esse país. Então, aí a gente conecta com o que eu falava lá no começo do vídeo. Quando o presidente Trump chega ao poder, ele vai, mais uma vez, reforçar essa narrativa da necessidade de uma política externa de linha dura com a China, de uma tentativa de requalificação da China como sendo esse competidor estratégico, para usar os termos lá da gestão Bush, né? E vai mais uma vez, então, buscar políticas que atendam a essa necessidade. Primeira coisa que a gente está tentando transmitir com esse vídeo, a ideia de que o presidente Trump não está promovendo uma ruptura absoluta em termos históricos. Pelo contrário, ele é mais um que vem seguindo essa lógica pendular que a gente já descreveu aqui e que vem lá do início das relações dos anos 40, bastante aprofundadas e marcadas, principalmente a partir dos anos 2000. Então não tem exatamente uma novidade. Além disso, segunda coisa, é comum na literatura que estuda esse assunto haver uma, digamos, correlação entre a troca de partidos no poder e a narrativa que se adota em relação à China. O que significa isso? A China costuma ser utilizada como um elemento para antagonizar os antecessores em relação a novos candidatos. Então, ao longo da história, a gente vai percebendo que isso é uma constante, né? Então, todo mundo que chega ao poder de um partido diferente daquele que está no momento exercendo a administração, usa a China para dizer, vou fazer diferente, eles estão fazendo errado. Outra coisa que não é novidade do governo Trump. Então, a política mais linha dura não é novidade, pendular, né? A ideia de fazer uma política externa ancorada nesse princípio já como mote de campanha também não é novidade. E as próprias queixas que estão em discussão na guerra comercial também não são novidade. Aliás, vale dizer que, do ponto de vista histórico, como isso acabou sendo resolvido na maioria das vezes? Por meio de uma negociação que triangulou interesses, que levou em consideração não apenas a questão comercial em si, né, eles sempre vão discutir tarifas, mas que não se restringe a tarifas. Na maior parte das vezes, os Estados Unidos e a China conseguiram equalizar esse discurso, lembrando que existem outras coisas dentro do sistema que são do interesse mútuo e que podem servir como barganha. No passado, por exemplo, a China foi fundamental naquela troca que eu mencionei dentro do próprio governo Bush, quando ela se predispôs a ajudar nas negociações com a Coreia do Norte, já naquela época. Ou quando ela serviu como um país que aceitou debater questões relacionadas ao Irã, servir como interlocutor do Irã naquele período em que o Irã era visto pelo governo Bush como ali parte do eixo do mal e tal. Então, deve acontecer alguma coisa nesse sentido. Os países têm consciência de que os custos de entrar em um conflito mais sério são muito altos, de que não há benefícios mútuos nesse contexto de interdependência, de que as perdas podem ser generalizadas e que, do ponto de vista racional, o que vale a pena é tentar encontrar um mecanismo de barganha que muitas vezes, nesse caso específico, levaram em conta interesses terceiros aí que a princípio não estão relacionados à questão comercial. Agora a gente tem que esperar para ver, né? Tem que acompanhar e acreditar que a tomada de decisão, pelo menos é o que a literatura em geral defende, ela é uma tomada de decisão que leva em conta essa questão do custo-benefício racional, como eu mencionei. Tem assunto para mais de metro aqui. Eu nem cheguei a falar do que a China está fazendo na África, do que a China está fazendo na América Latina, de como são essas triangulações diversas, de onde entra o Japão, a Coreia, enfim. Dá para estender esse assunto para mais de metro. Se você acha que vale a pena, a gente vai gravar outros vídeos aqui, é só botar lá na hashtag EDCC Responde e a gente inclui mais temas nesse sentido, mas a intenção desse vídeo era dar, assim, uma recapitulada geral para quem não faz ideia do que é a guerra comercial e tentar mostrar que muita coisa que às vezes aparece como absoluta novidade, na verdade, nada mais é do que um grande museu de coisas que já vieram antes e que já estão em debate há muito mais tempo.
dificilmente em RI alguma coisa é uma novidade absoluta, ainda que as narrativas dos governos sempre façam parecer que eles estão promovendo a maior ruptura da história. Não significa que o tema é menos importante por isso, mas significa que a gente tem muitas vezes que valorizar essa perspectiva um pouquinho mais distanciada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui sempre para atender os pedidos. Muito obrigada, não esqueça de curtir as nossas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, a sua crítica, a sugestão e até a próxima.